Investimento estrangeiro cai quase a metade no primeiro semestre. É hora do nosso contato ao vivo com a Denise Campos de Toledo. Ruim essa notícia, hein, Denise? Há pelo menos uma perspectiva de reversão desse quadro a curto prazo? Olha, Adriana, vai depender muito do que vocês estavam conversando há pouco, Zé Maria salientando essa indefinição que nós temos em relação a um auxílio emergencial adicional, ao reforço do Bolsa Família, criação de um novo programa social. A gente vê o Brasil sendo observado com muita cautela diante da pior acentuada das contas públicas que nós tivemos ao longo do primeiro semestre. O Brasil que já vinha numa situação de dificuldade, mas pelo menos estava sinalizando que poderia entrar nos trilhos. Nós tivemos a aprovação da reforma da Previdência, a aprovação lá atrás do teto dos gastos, então tudo isso criou uma confiança maior. Aí vieram os auxílios, aí, todos os programas relacionados à pandemia, que tiveram um efeito muito positivo no sentido de minimizar o impacto. Se imaginava uma crise muito mais séria do que nós tivemos, só que isso agrava um problema crônico que o Brasil vem enfrentando desde a época de Dilma Rousseff, que é esse desequilíbrio brutal das finanças públicas. E aí o que o governo tem passado de mensagem é que ele não sabe o que fazer, independentemente dessa possível segunda onda de coronavírus, que levaria a uma extensão do auxílio emergencial por dificuldades adicionais. O governo já vinha com idas e vindas e cria o Renda Cidadã, depois virou Renda Brasil, mexe com o abono salarial, com outros benefícios para poder custear, cria um novo tributo. O que se percebe é que a equipe econômica não sabe o que fazer. Ontem mesmo nós tivemos o ministro Paulo Guedes quase descartando essa possibilidade de prorrogação e, ao mesmo tempo, o secretário do Tesouro dizendo que, se vier o auxílio emergencial novamente, ele vai atender um número muito menor de pessoas do que nós tivemos neste ano. Então, a gente sabe que eles estão discutindo isso nos bastidores, mas não conseguem resolver, inclusive, a equação política. E aí nós não temos condições, pelo menos aparentemente, de formar até a comissão mista de orçamento, por desavenças e embates políticos, para discutir a lei de diretrizes orçamentárias do ano que vem. Então, o Brasil cria uma desconfiança muito grande, não se sabe ao certo qual a condição de manutenção de juros baixos, a condição de manutenção de um bom ritmo de crescimento, exatamente por causa da questão fiscal. Então, aí a gente perde investimento estrangeiro, a indústria que está sendo mais penalizada, que são aqueles investimentos de longo prazo, é apostar na perspectiva de um crescimento acelerado, numa situação de estabilidade, e há dúvidas também em relação ao mercado financeiro, porque mesmo naquela fase melhor de Bolsa de Valores, o Brasil perdeu capital. Em novembro, agora, houve uma recuperação importante, o saldo vinha muito positivo, dando a entender que poderia haver uma virada, que com a diminuição da aversão ao risco no exterior, o Brasil começou a atrair mais capital de fora, só que na sexta-feira passada já foi registrada também uma saída forte de recursos. Então, hoje a B3 deve divulgar o balanço mais recente em relação a essas contas, é uma certa expectativa. Isso está relacionado demais à avaliação do risco Brasil efetiva, não aquela nota que a gente tem no dia a dia, como referência aí pelas aplicações para aquisição de títulos públicos, mas a avaliação do risco país de fato. Então, é isso, o Brasil não tem mostrado aí um retrato muito favorável para atrair capital de fora. Uma fase toda complicada, hein, Denise? E diante dessas informações todas, como se comporta o mercado nesse meio de semana? Olha, o mercado vem muito bem até, se a gente considerar todas essas incertezas, Bolsa de Valores com uma recuperação forte, nós tivemos até uma certa acomodação do dólar, ontem o dia não foi dos mais favoráveis, hoje o dólar na abertura registra queda de 0,30, a cotação de venda está em R$ 5,36, mas é preciso considerar muito o ambiente internacional. Hoje lá fora o movimento misto das bolsas de valores é aquela divisão entre a preocupação com a nova onda de coronavírus, alguns países da Europa já anunciam que vão voltar a liberar de novo algumas atividades, aqueles que tinham adotado restrições maiores, há um otimismo com relação à futura gestão de Biden nos Estados Unidos e aposta nas vacinas, né? Então é um movimento muito incerto, a abertura não é muito referência do que a gente pode ter ao longo do dia no comportamento do mercado.